Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu um pouco. Não sei se é por causa da idade, mas esse tempo de pandemia deixou a gente assim um pouco apreensivo, né? E a gente acabou tendo notícia de um ou outro doente, gente que às vezes não é nem tão idoso assim, que ficou mal de Covid. Outros que durante esse período não morreram de Covid, mas morreram nesse período. E vivemos lutos. Alguns perderam parentes próximos, ou então pessoas que amavam muito, vizinhos, gente próxima que morreu. E tudo isso deveria ter gerado na sociedade, de modo geral, uma atitude de quebrantamento, de parar e refletir e pensar, caramba, então quer dizer que alguém que está comigo aqui essa semana, pode na semana que vem não estar mais. Eu posso não estar mais semana que vem. Aquilo que, na verdade, que não precisa de pandemia para a gente saber. Não precisa de pandemia para isso acontecer. A vida é fugaz, a vida passa, não é? E não tem idade para morrer, as pessoas de todas as idades morrem. Mas todo esse clima me trouxe essa reflexão, e essa reflexão, ela tem que produzir em nós, povo de Deus, cristãos, o seguinte pensamento: será que eu estou pronto para partir? Será que eu estou pronto para a volta de Jesus, para me encontrar com o Senhor? A gente tem que parar para pensar, e eu tenho pensado sobre isso. A gente tem vivido dias também de acirramento político, de novo, questão das eleições aí, partidos políticos, enfim, posicionamentos ideológicos. E a gente tem visto em alguns lugares, principalmente países comunistas, o cerco fechar sobre a igreja. Cristãos serem assassinados, igrejas serem queimadas, ofensas mais explícitas, porque ofensas implícitas no Ocidente sempre teve. O Ocidente, berço do cristianismo, mas ofensas explícitas de gente vandalizar a fachada de igreja na Europa e até no Brasil. Gente, isso está começando a acontecer de forma mais intensa. E a gente está pensando, tem pensado sobre isso, será que eu estou pronto para encarar a perseguição que a palavra diz que vai ter sobre a igreja no fim? Será que eu estou pronto para enfrentar a grande tribulação? Será que eu estou pronto para esses dias? Será que se os meus amigos, quem sabe até da igreja, negarem a fé, abandonarem o evangelho, será que o meu relacionamento com Deus é tão real, tão intenso, tão vivo, que eu vou continuar apegado a Ele? Ou será que se isso acontecer, eu também vou romper e vou entrar no esquema deste século, deste tempo? E a gente precisa parar para pensar, porque dependendo do modo como a gente tem gerido a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, a gente está fazendo a nossa fé amadurecer, crescer e ganhar firmes alicerces na rocha da palavra de Deus. Mas dependendo do modo como a gente tem vivido, como a gente tem lidado com o nosso coração, como a gente tem vigiado ou não aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente tem ingerido quando assiste filmes, séries, noticiários, dependendo do modo como a gente tem deixado a nossa mente se moldar a esse mundo e a cultura deste século, a qual o apóstolo Paulo diz que a gente não pode se conformar, que a gente está aqui para ser contra a cultura. Se a gente não tiver a mente de Cristo, como Paulo gostava de falar também, gente, a verdade é que a gente vai sucumbir. A gente vai apostatar sem nem perceber. A gente vai falar que é crente, cristão em Jesus, da boca para fora, mas no coração mesmo, a gente não está preparado para enfrentar a perseguição por amor ao Evangelho. Existe um Evangelho que transige com pecado por aí, um Evangelho que negocia, um Evangelho que é pregado por aí, em que a graça de Deus faz com que você possa viver do jeito que você quiser. Deus não cobra nada de você, Deus não está preocupado com o modo como você tem vivido. Na verdade, você já foi salvo, independente do que você faça, independente do que você reflita com a sua vida. E será que é isso mesmo que a palavra ensina? Esse texto que a gente mostra, que a gente vai ler agora, mostra que, na verdade, Jesus exigiu sim. A gente vai ler alguns textos aqui que falam que Jesus exigiu dos discípulos dele, exigiu daqueles que queriam andar com ele, uma atitude de constante reparação. A gente vai ler a parábola que mostra um cara todo errado. Só que esse cara todo errado, Jesus diz que
no final, ele conseguiu se consertar. Ele não estava gerindo bem a vida dele. Ele estava administrando mal o tempo dele. Ele estava administrando mal o dinheiro. E o pior, ele pensava que o tempo, o dinheiro e a vida dele eram dele. Só que aí Jesus fala que esse é um grande equívoco que o ser humano comete. Porque o nosso tempo, nossos recursos e a nossa vida não são nossos. Se a gente pensa assim, a gente está iludido. Eles pertencem a um Senhor. E a questão é, esse Senhor vai pedir contas para a gente do que a gente tem feito com tudo isso. Vamos ler então Lucas 16, verso 1, diz assim o texto. Jesus diz aos discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Veja bem, o homem rico aqui é Deus. E esse homem era um administrador das coisas de Deus. As coisas que ele administrava não eram dele. Ele tinha que prestar contas. E um dia, esse homem rico falou: olha, o que você está fazendo com os meus bens e com as minhas coisas? Verso 3. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta, escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E Jesus então cria uma parábola aqui para explicar que nós somos meros administradores, que Ele é o dono da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos, do mundo que a gente está pisando. E esse Senhor, um dia, vai vir e vai chegar para mim, Jonatas, e vai falar: o que você tem feito com o que eu coloquei na sua mão? Como é que você tem administrado isso? Jonatas, eu ouvi dizer que você não está administrando bem o seu tempo. Eu ouvi dizer que você não está sendo disciplinado, que você está desequilibrado na administração das suas prioridades. Jonatas, como é que você tem escrito a sua biografia? Será que você tem escrito ela de forma que a fé em mim, o entendimento de que você pertence a um reino muito maior? Será que você pode dizer, Jonatas, que a sua mente está lá no céu, onde Cristo vive à direita de Deus? Será que você entende que você não é deste mundo? Ou você tem nutrido uma relação de apego a este mundo e às coisas daqui, que tem feito você viver uma relação distorcida com aquilo que de fato é importante para Deus? Essa é a pergunta que essa parábola faz para a gente. E a questão é essa: o Senhor vai pedir contas. A demissão aqui é a morte. É quando a pessoa é demitida: você não administrou bem, eu vou demitir vocês. E o Senhor então diz que um dia isso vai acontecer com todos nós, mas como é que a gente vai estar prestando contas? Que Jesus queria ensinar a respeito disso. Algumas lições. Primeira lição que eu entendo que fica claro aqui no texto
que Jesus cria, veja bem, a parábola era uma ilustração que Jesus criava para explicar uma verdade espiritual. E a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: olhe, pare para fazer um balanço. Pare para fazer um balanço da sua vida. Olhe o ponto da história aqui, verso 3. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho mais força e tenho vergonha de mendigar. Ele parou para refletir no que estava acontecendo com a vida dele. A casa caiu para mim, as coisas estão indo mal, eu não tenho sido um bom administrador, eu não tenho feito o dever de casa na minha relação com Deus, eu não tenho vivido aqui preocupado em glorificar a Deus, em honrar o meu Senhor, eu não tenho vivido na terra com a mente do céu, eu estou vivendo na terra com a mente do céu, eu estou secularizado. Eu não estou sendo transformado dia a dia pela renovação da minha mente, não. Eu estou conformado com esse século. Ele para refletir, ele para meditar. E sabe o que acontece quando a gente para refletir nos erros que a gente tem cometido? Continua o texto, verso 4. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Já sei o que vou fazer. Vem ao coração dele uma ideia. Quando a gente para pôr ordem na nossa vida, no nosso coração, quando a gente para fazer uma autocrítica, quando a gente para colocar nossa vida em oração diante de Deus, para reconhecer que a gente tem errado, o que acontece é que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, toca e quebranta a nossa alma, e a gente passa a se colocar diante de Deus de uma forma diferente. E a gente passa a encontrar a luz no fim do túnel, solução para coisas que aparentemente não tinham mais solução. Não sei se você já ouviu sobre isso, mas a respeito do sábado, por exemplo, a gente não guarda o sábado como o judeu guarda até hoje, de um modo geral, praticante. Não é? Por quê? Porque, na verdade, Jesus ressuscitou no domingo. E para a gente, então, o domingo se torna um dia que é um marco na história do cristianismo. Se Jesus ressuscitou no domingo, o domingo representa o início de uma nova vida. Então a gente quer celebrar Deus no domingo, celebrando o início da nossa nova vida. Então, o dia que a gente elegeu para um dia de descanso, basicamente é o domingo. Mas por trás do princípio do sábado, existe algo muito valioso. Independente de você guardar o sábado ou o domingo, o fato é que eu preciso parar a minha vida. Eu não posso me entregar a um tipo de rotina que vai sendo sufocada, que vai sendo cegada, que vai sendo embotada, dessensibilizada a minha alma, de modo que eu vá me distanciando de Deus. Eu preciso ter pelo menos um dia da semana que eu paro para pôr ordem nas coisas. Eu preciso parar tudo e refletir. Eu preciso fazer o que esse administrador fez, com regularidade. Alguns atribuem a criação, o dia mais importante, como sendo o sexto dia. Por quê? Porque no sexto dia, o homem, que é a coroa da criação, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí alguns dizem, poxa, esse foi o dia com certeza mais importante da criação. Mas, na verdade, se você for estudar a fundo, você vai descobrir que o número 6 na Bíblia é número de homem, é número de imperfeição. Ele representa incompletude, uma coisa que não está completa, que não é perfeita, que ainda não chegou lá. Não era essa a cereja do bolo. E você vai descobrir que, na verdade, o dia mais importante da criação e o dia onde o Senhor de fato conclui a criação é o sétimo dia, que o Senhor santifica, que o Senhor decide separar, para todo mundo parar tudo, para todo mundo se voltar para Ele, para todo mundo pôr ordem no seu próprio coração. O dia consagrado ao relacionamento com Deus, esse foi o dia mais importante da criação. Foi o dia que Deus falou, olha, a missão que vocês têm aqui é glorificar a Deus. O homem existe para glorificar a Deus e espalhar a glória de Deus sobre a terra. Vão, multipliquem-se, levem a minha glória adiante. É isso que Deus propõe na palavra. De modo que fazer missões é anterior até mesmo à queda.
A queda trouxe um novo caráter às missões, a restauração da glória de Deus agora no homem pecador. Mas antes do pecado, a gente está aqui para glorificar a Deus, para adorar a Deus. E a adoração não é uma coisa que vai acabar aqui nesta vida. A adoração é algo que vai acontecer para sempre. A gente vai estar para sempre diante do trono do Senhor. E a adoração é o que se faz nesse dia de descanso, nesse dia de a gente se separar para colocar o coração em ordem. Então, em primeiro lugar, a lição que o Senhor ensina para a gente, como é importante separar tudo, parar tudo e se colocar diante de Deus e parar para fazer um balanço da sua própria vida. Porque nesse momento o Espírito Santo vai vir e vai te mostrar o que tem que ser feito. E ele então percebeu o que tinha feito. Segunda lição, esteja disposto a perder para ganhar. Ele falou para um daqueles devedores do seu senhor, olha, quanto é que você deve? Ah, eu devo 100 potes de azeite. Ele falou, escreve aí 50. E o outro, eu devo 100 tonéis, ou tonéis de trigo. Escreve aí 80. E alguns estudiosos interpretam que ele estava, na verdade, tentando negociar de uma forma rápida para limpar a sua imagem com o seu senhor e para mostrar para o seu senhor que ele sabia solucionar. Mas uma coisa importante, segundo esses intérpretes, aconteceu aqui. Ele estava abrindo mão do seu lucro, em prol do lucro do seu senhor. Eu quero abrir mão daquilo que eu tenho direito, mas por causa da minha displicência, por causa do meu pecado, da minha falta de zelo, agora eu me sinto alguém que não tem mais direito a isso. Eu me sinto alguém que precisa entender a missão e o preço que a missão tem. Eu preciso entender que há sacrifícios diante de mim que o meu Senhor tem demandado. Eu preciso entender que mais importante do que o meu lucro, o meu prazer, os meus interesses e as minhas vontades, está a vontade do meu Senhor, o lucro dele, a glória dele. E ele então sacrifica aquilo ali. Lucas 9, 23. Eu sei que vocês são jovens casca-grossa e jovens casca-grossa, que são jovens firmes na rocha da palavra, né? Sabem esse texto aqui de cor, não é? Lucas 9, 23. Jesus diz o seguinte, olha, se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você não conhecia esse versículo de cor, fica aí para você decorar ele essa semana. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Que adianta o homem buscar fazer grandes conquistas, tornar seu nome conhecido e perder a si próprio, perder a sua alma, perder aquilo que tem mais valor? Então o que o Evangelho ensina para a gente é que andar com Jesus, ser regido por valores excelentes do reino de Deus, viver uma vida pura, uma vida dedicada a Deus, ser santo como o Senhor diz que Ele é e a gente deve ser, andar em intimidade com Deus, viver uma vida plena, tudo isso tem a ver sim com sacrifícios que a gente vai fazer todos os dias. Diariamente tome a sua cruz. E essa palavra sacrifícios assusta a gente, não é? Porque a gente sabe que por causa do sacrifício de Jesus na cruz por nós, todos nós somos salvos. Ninguém aqui vai ser salvo por causa de um sacrifício que fez, por causa de uma coisa que abriu mão. Não, você não é salvo por isso. A salvação é de graça. A Bíblia não fala que você vai conquistar a salvação com suas ações. Paulo fala, não por obras, para que ninguém se orgulhe, mas é só pela graça de Jesus, por aquilo que ele conquistou na cruz por nós. Contudo, salvação está garantida em Cristo, mas o cumprimento da missão, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que é sal da terra e luz do mundo, uma vida que faz diferença dentro de sala de aula, que faz diferença onde tem vivido, onde tem pisado, onde tem trabalhado, estudado, dentro de casa, com os pais, com os irmãos. Isso daí, gente, não tem caminho, não tem jeito. É diante de muito sacrifício, é isso que Jesus está falando.
Se você não se sacrificar, se você não se negar, você não vai conhecer o reino de Deus. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma está distante, a sua alma está adoecida. Toda missão exige sacrifícios e com a caminhada com Deus não é diferente. A gente precisa entender isso. Agora, Jesus é maravilhoso, porque Ele não coloca esse peso de glória sobre nós e ponto. Olha o que Ele fala, Mateus 19, 29. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém, gente? Se você tem feito um balanço regular da sua vida, você pode dizer que, você poderia dizer, será, que você está vivendo esse evangelho aqui, pregado por Jesus. Jesus é esse daqui, ó. E não tem como experimentar Jesus se não ouvir essas palavras dele e se deixar impactar por elas. Senhor, amém, eu estou disposto a perder. Eu não estou aqui para me dar bem o tempo todo. Eu não estou aqui para ter holofote, para ficar famoso, para ganhar likes e seguidores nas redes sociais. Eu não estou aqui para ser popular, Senhor. Eu me contento com ser teu e viver para a tua glória. Eu me contento em saber que o modo como eu uso as minhas redes sociais é para inspirar pessoas a se reconciliarem contigo. Mesmo nas coisas triviais e corriqueiras que eu publico, minha família, meus momentos de alegria, tudo isso é para a tua glória, Senhor. Eu penso em glorificar o teu nome, porque o Senhor é o centro da minha vida e eu quero que tudo seja para a tua glória. E eu abro mão do que for preciso. Tem alguma coisa, Senhor, que eu tenho feito que está te desagradando? Tem algum relacionamento que está me influenciando mal? Tem alguma página que eu estou seguindo, algum perfil que eu estou seguindo, que está devagarinho me influenciando, prejudicando a minha intimidade contigo, me tornando mais impuro? Tem alguma coisa? Tem algum namoro, algum relacionamento, alguma amizade que só está me intoxicando? Senhor, eu amo essa pessoa, mas eu amo mais o Senhor. Eu estou disposto a abrir mão de coisas que são importantes para mim, porque o Senhor é mais importante do que tudo para mim. Porque honrar o Senhor e glorificar o teu nome com a minha vida é o que há de mais importante. E eu não quero me tornar o centro da minha vida, eu quero que o Senhor seja o centro, eu quero que as pessoas vejam a minha vida e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Amém, gente? E terceira e última lição que esse texto deixa para a gente, que eu vejo aqui, é que os nossos recursos pertencem à missão. Isso é maravilhoso nesse texto. Jesus fala o seguinte: olha, usem as riquezas deste mundo ímpio para fazer amigos. Sabe por quê? Porque esses amigos que vocês fizerem, esses relacionamentos, essas pessoas em quem você investir, você vai encontrar elas na eternidade. Está falando assim, os recursos que você tem aqui, eles só vão estar sendo bem usados, você só vai poder dizer que está fazendo uma boa gestão da sua vida se você chegar lá na glória, no último dia, quando for viver a eternidade com Deus em glória, você encontrar pessoas que você amou, pessoas em quem você investiu, pessoas de quem você cuidou, ou por quem você foi cuidado, gente. Você pode dizer que tem investido em amizades verdadeiras? Gente, amigos de verdade são o bem mais precioso que a gente pode ter depois da nossa família. Relacionamentos. Como é que tem sido a sua relação com seus amigos? Você tem procurado se expor a relacionamentos sólidos, verdadeiros, vínculos de afeto com gente que te edifica ou com gente a quem você edifica? Você tem priorizado pessoas e relacionamentos? Ontem eu tive uma experiência legal, né? Eu completei mais um ano de vida, né? Meu 32º ano de vida, e até Felipe já passou de 32, né, Felipe? Nem deu para enganar essa. Brincadeira, eu fiz 44 anos ontem, né?
E aí eu falei assim, programei, pandemia, não dá para fazer nada muito, né, grande e tal, mas eu vou fazer um churrasquinho para minha família lá em casa, grupinho de 10 pessoas, pai, mãe, irmãos, cunhadas e tal, né, sobrinhos. Então, vou fazer um churrasquinho, aquela coisa bem familiar mesmo, sábado, né, e tal, a gente comemora. Aí eu falei, estranho isso, né? Porque sexta-feira, dia mesmo do meu aniversário, Marina ia vir para o UP, depois eu tinha vigília, já tinha toda uma rotina estabelecida de trazer Marina e tal. Aí eu já estava devendo a um amigo uma visita há muito tempo, e o filho dele tem vindo no UP também. Aí eu liguei para ele, Daniel, um amigo meu há 33 anos, estudei com ele quando a gente tinha 10 anos de idade, agora 34, né? Já virei mais um ano. 34 anos de amizade já. Aí, Daniel, vem aqui, cara, pra gente comer uma pizza. Quando você trouxer o Felipe no UP, você vai lá para casa com a Aline. E, foi maravilhoso. Ele foi lá para casa, a gente comeu uma pizza, ele fez questão, Jesus, vou orar por você aqui. Ele orou. Gente, que bem maravilhoso é você cultivar amizades com pessoas assim. Aí a gente veio para a vigília aqui, acabou a vigília, a gente saiu ali, o Marcão, Henrique, a galera que estava aqui presente, né, João, Charles, Clovinho e tal, fomos lá para a tenda ficar sonhando juntos lá. Acabou a vigília, 00:30, lá para 1h30, 2 horas, a gente estava saindo lá de dentro, sonhando junto. Coisa maravilhosa, investir em pessoas que te conhecem há muito tempo, que conhecem seus defeitos, mas te amam mesmo assim, que estão prontas a te ajudar, que podem te olhar no olho e falar o que você precisa ouvir, e você vai ouvir porque você sabe que essa pessoa te ama, porque você se expôs a elas, você investiu tempo nessa relação, nessa amizade de verdade. Gente que não tem preconceito, não são relações frágeis, superficiais. E o maior problema é que, às vezes, tem gente que vive relações muito superficiais, que faz questão de manter a distância, que não se expõe, que não faz questão de estar junto, que não faz questão de sair para comer uma pizza ali no... esqueci agora o nome desse rodízio de R$15 que tem aqui do lado, R$19. Que não faz questão de estar junto. E aí, de repente, cara, se vê sozinho no meio da multidão, se vê ilhado e entra em crise. Eu não tenho amigos. No meu aniversário não tem ninguém para ir lá comer uma pizza comigo. Por quê? Você foi se isolando, né? Então a gente precisa levar isso a sério. Eu preciso investir em vidas. Eu preciso valorizar o meu discipulado. Se algum dia a liderança me desafiar a discipular alguém, eu vou falar, eis-me aqui, porque eu quero investir em vidas. Porque eu sei que esse investimento vai ter retorno certo, porque eu vou chegar lá na glória e vou encontrar essa pessoa, amém, irmãos? Invista a sua vida em gente, qualquer outra coisa em que você investir ficará aqui, mas pessoas você vai encontrar no céu, amém, irmãos? A gente precisa entender isso. É nesse contexto aqui, no verso 10, que Jesus diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. A gente fala muito de dinheiro em relação a isso, né? De vida financeira e tal, mas Jesus está falando aqui de relacionamento também. Seja fiel no pouco, invista. Ser fiel é entender que pessoas são prioridade. Ele dá continuidade no verso 11, falando assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Deus vai confiar? Se vocês não estão usando os recursos que vocês têm para investir em relacionamentos, para abençoar a vida de irmãos, de amigos, então vocês não entenderam o que é mais importante. Tem uma expressão no interior que é ciscar para dentro, aquela coisa da galinha, né, ali no terreiro que cisca para dentro, tem essa brincadeira que eles falam, né? Então assim, o cara só cisca para dentro, né? O cara só pensa em si mesmo, ele só ganha para si mesmo. Ele não ajuda ninguém, ele não estende a mão para ninguém, é o egoísta, né? Só que o Evangelho não é um lugar e não é onde você encontra respaldo para isso. Pelo contrário, a gente tem que ciscar para fora, a gente tem que investir em pessoas. Verso 12, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Na lógica do mundo é assim, enriqueça a si mesmo, pense em si mesmo, invista em si mesmo, que você vai ser recompensado. Mas o que Jesus está estabelecendo é a lógica do reino de Deus, em que é assim, cuide dos outros e você vai ser recompensado.
prefirem honra aos outros. Isso que a palavra de Deus ensina. Seus recursos são prioritariamente para você fazer amigos. Amigo é aquele que você ama, é para amar pessoas. Alguns estão ouvindo essa mensagem falando assim, pô, Jonas, você está falando de recurso, eu não tenho tanto recurso assim não, hein? Estudante, Durango, né? Não tem dinheiro nem para esse rodízio de R$19 aqui do lado. Mas a verdade é que recurso é muito mais do que dinheiro. Recurso é tempo, é a carona no carro, recurso é estar junto, pô, enfim, curtir esse tempo investido junto. Você pode dizer que tem sido generoso com as pessoas? Você gosta de estar junto com pessoas? Você gosta de receber pessoas na sua casa? Você é aquele tipo de pessoa que, pô, vou arrumar minha casa que eu vou receber amigos aqui hoje. Pô, vou preparar a casa para receber, porque eu gosto tanto de receber, porque eu gosto tanto de gente. Você tem investido em amizades verdadeiras? E mais do que isso, você tem tratado bem a sua própria família, os seus pais, sejam eles crentes ou não, aqueles que moram com você, que vivem com você. Se você tem feito isso, você tem entendido o Evangelho, tem priorizado o reino. A Bíblia não ensina, concluindo aqui já, irmãos, para a gente encerrar, a Bíblia não ensina a gente a desprezar o dinheiro. Ela só ensina para a gente que o amor ao dinheiro, sim, esse é a raiz de todos os males. Paulo fala isso, né? Paulo ainda fala mais. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se alimentaram ou se atormentaram com muitos sofrimentos, porque elegeram a prioridade errada. Então, não ame o dinheiro, ame pessoas. No final da história, verso 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. O Senhor elogia aquele homem. Sabe por que o Senhor elogia aquele homem, sendo ele tão errado? Porque ele era alguém disposto a mudar, que queria se acertar com o seu Senhor. Porque ele reconhecia que ele estava errado. Ele podia ser arrogante, dizer que nada, eu sou esperto, eu vou enganar o meu Senhor. Mas, na verdade, ele entendeu que as coisas não podiam caminhar mais daquele jeito. Que o Senhor um dia ia pedir contas a ele. E o que Deus espera da gente aqui hoje é que eu e você façamos a mesma coisa. Senhor, vou fazer um balanço da minha vida aqui. Tá bom para o Senhor? Tá bom não, né, Senhor? Coisa não está indo bem não, né? Preciso me acertar contigo, Senhor. Tem coisa que eu tenho que confessar. Eu estou invertendo prioridades. Eu estou ganancioso, estou egoísta. Eu estou impaciente com gente. Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Eu estou gostando mais de coisa do que de gente. Os meus sonhos têm a ver com bens materiais. Senhor, me ajuda e me ensina a amar pessoas. Eu quero investir em gente. É por isso que essa igreja é uma igreja em células. É por isso que a gente tem discipulado. Porque é uma igreja que acredita que pessoas são um grande tesouro que existe neste mundo. Que almas são eternas. E que a nossa missão é estar aqui neste mundo para levar mais pessoas a glorificarem a Deus e a se reconciliarem com o seu Criador. Amém, gente? Então que o Senhor ajude a gente, trate a gente, para a gente amadurecer nesse sentido. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez nos orientou, nos ensinou a ser sábios. A gente quer ser sábio, a gente não quer ser aquele tipo de arrogante que acha que está tudo indo bem, que nada precisa mudar. Senhor, a gente não quer ser esse tipo de tolo, de mau administrador do que o Senhor confiou a nós. E nós reconhecemos que nada que temos e somos é nosso. Tudo é Teu, tudo tem que ser para a Tua glória. E a gente te pede perdão por estar administrando tão mal algumas coisas. Vem sobre nós, ensina a gente a ser amigo de verdade. Ensina a gente a amar pessoas com todas as suas falhas, com seus erros, com suas palavras tolas. Ensina a gente a amar aqueles que estão hoje indo para o inferno a ponto de mostrar amor para com essas pessoas, de buscar alcançar essas pessoas e o coração delas com a mensagem do Teu Evangelho. Ensina a gente, Senhor, a gastar tempo com aquilo que é mais importante neste mundo, para a Tua honra, louvor e glória que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.